Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pós-almoço por aqui, já deixem um like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para me dar uma força, uma ajuda. Então, né, como eu falei, né, anteriormente, é pós-almoço por aqui. Agora vou lavar uma loucinha, limpar essa bagunça que tá aqui na cozinha, né? Friozinho, enfrentar uma água gelada. Ai, feliz de quem tem, né, uma lava-louças nesse frio, né? Ou quem tem aquelas torneiras elétricas que esquenta. Eu já não tenho nenhum dos dois, então eu tenho que meter a mão na água gelada mesmo. Ainda bem que não tem muita louça, que eu já dei uma adiantadinha, né? E bora limpar também esse fogão, né? Tá meio sujinho, não sei se vocês estão conseguindo ver a sujeira. Vamos limpar, né? Bora!
Hoje o nosso café da tarde tá diferente. Que é um restinho de molho que sobrou de cachorro-quente que eu fiz ontem. Aí eu sempre gosto de fazer a mais, que daí no outro dia eu esquento e a gente toma no café. Quem aí mais gosta de um molho de cachorro-quente? Eu esqueci de dizer pra vocês que eu não terminei de gravar o vídeo retirando o pó das coisas que eu comecei ali da parte do forno e não consegui terminar mostrando a parte da geladeira, da cozinha, que aí o neném tava enjoadinho e aí eu tinha que terminar rápido, que já tava passando a hora de eu dar banho nele, que agora no frio eu gosto de dar banho nele mais cedo, ali no máximo 4h30. Por causa que daí anda muito frio e daí para ele não pegar muita friagem, né, depois do banho, que a nossa casa é meio fria. Aí eu também aproveito e já tomei o banho cedo. É por isso que eu não terminei de mostrar para vocês, tá? Mas eu terminei de limpar sim, só não terminei de mostrar gravando. Bom, pessoal, agora eu quero falar com vocês uma palavra sobre a história de Davi, né? Que eu estou lendo aqui na minha Bíblia. E eu senti, né, assim, de Deus, uma explicação que eu entendi, né? Cada pessoa tem uma maneira de interpretar. Para mim, eu interpretei dessa forma que eu vou ler aqui para vocês agora. Que o Espírito Santo falou muito comigo nessa palavra, dizendo, né, sobre quando Davi ele foi para enfrentar o gigante, quando ele foi enfrentar Golias. Davi não tinha, pelo olho humano, ele não tinha nenhuma preparação para enfrentar o gigante. Ele nunca tinha participado de nenhuma guerra. Mas e as pessoas assim, tipo, o rei Saul, ele olhando com um olhar humano, ele não via como Davi conseguiria vencer, né, o gigante, porque Davi não tinha uma estatura boa, né? Não tinha um grande porte. Quem olhava para Davi, tanto como Golias, quando viu Davi, ele meio que deu risada, né? Quando Davi foi para enfrentar ele, porque ele olhou, o quê? Esse pequeno aí vai me enfrentar? Ele nem tá vestido, né? Que Davi ele nem usou, né, as roupas que naquela época eles usavam para tipo como escudo, né? Para não se ferir, para proteção. E Davi ele não conseguiu usar aquilo porque ele nunca tinha colocado aquelas roupas. Então ele sentiu que aquilo iria talvez atrapalhar ele e ele teve essa coragem, né, de vencer o gigante, porque ele lá atrás, quando ele apacentava as ovelhas, ele era acostumado já, né, a ter que defender as ovelhas quando vinha um leão querer atacar, né? Quando vinha esses animais, ele ia, o urso também, né? Ele ia com a funda dele e Deus dava força para ele e ele conseguia derrotar. Então teve um preparo de Deus, né? Para que Davi futuramente, né, fosse atacar o gigante, né? Vencer o gigante. E Davi, ele se mostra como, eu até ia ler para vocês, né, o versículo, por isso que eu tô com a Bíblia aqui, mas eu acho melhor eu falar para vocês o que eu entendo, né, dessa palavra,
que a história de Davi se encontra em 1 Samuel, e aqui a partir do, acho que do versículo 16, que começa a aparecer Davi aqui, né? A história de Davi. Então, Davi, ele é uma pessoa que um exemplo de fé para nós. Eu peguei para mim Davi como um exemplo de fé, um homem de fé, porque ele foi com fé que ele ia vencer o gigante, mesmo ele não tendo as armaduras que o gigante tinha, mas ele tinha Deus com ele, que Deus estava com ele, ele usou a fé dele e conseguiu vencer o gigante. E assim também temos que ser nós, né? Pegar como exemplo a história de Davi e manter a nossa fé viva, a nossa fé ativa em Deus, porque Deus, assim como ele esteve com Davi para vencer o gigante, ele vai ajudar nós a vencer os nossos gigantes, né, que atravessam o nosso caminho no nosso dia a dia também. Deus, ele é o mesmo, é o Deus do passado, ele é o Deus do presente, ele é o Deus do nosso futuro. Deus, ele é um só, né? E ele ama nós, assim como ele amou Davi, ele ama nós também. Então é só a gente usar a nossa fé em ação, né? A gente ter a presença de Deus conosco na nossa vida, que a gente vai conseguir vencer e passar por qualquer obstáculo, tendo Deus na frente. Claro, nem sempre vai ser um mar de rosas, porque a história de Davi não foi perfeita também. Ele teve, né, fraquezas, teve quedas, mas ele teve Deus presente em toda a vida dele. E assim é com a gente também, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar mais um pouquinho hoje do meu dia, minha rotina, que eu mostrei um pouquinho para vocês. Não vou mostrar o meu neném porque ele dormiu, mas fiquem todos com Deus, então, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!